Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal R3Cast, mais uma produção independente, hoje na Berlinda. Eu sou o Wilker Lima, está aqui do meu lado Nubem Bonfim e o nosso entrevistado de hoje é o deputado Rodrigo Valadares. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, deputado. Rodrigo Santana Valadares é advogado, empresário e político. Filiado ao PR de 2011 a 2016, foi eleito deputado estadual de Sergipe em 2018 pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, onde obteve 15.221 votos. Rodrigo é o atual presidente regional do PTB e secretário financeiro do PTB Nacional. No ano passado, concorreu ao cargo de prefeito de Aracaju e ficou em terceiro lugar. E o novo desafio agora é se eleger deputado federal. Quem é Rodrigo Valadares na fila do pão? Essa é uma provocação feita pela delegada Daniele durante as eleições. Primeiro quero agradecer aqui do fundo do coração ao Wilker, a Nubem, também mandar um abraço para o nosso amigo Igor Trindade, que por motivos pessoais não pôde estar aqui conosco hoje, mas eu tenho certeza que teremos outra oportunidade. Também agradecer e cumprimentar o Wilker Júnior, que está aqui no estúdio, e também Ricardo, que é filho de um grande amigo de meu pai, Ricardo Sá, né? Então, logo quando eu o conheci hoje, né, fiz questão de relembrar isso, que eu me lembro, desde novo meu pai falava muito em Ricardo Sá, então é uma honra estar aqui com vocês hoje. E respondendo quem é Rodrigo na fila do pão, ninguém diferente de qualquer um de nós aqui. Sou apenas um servo de Deus, um servo do povo de Sergipe, nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas um ser humano de carne e osso, que erra, que acerta, que busca acertar mais do que erra, mas como todos, passíveis a erro, passíveis a falhas, e que vem tentando a cada dia melhorar e prestar um serviço relevante para o nosso povo, povo de Sergipe, e principalmente para aquele que está lá em cima olhando a tudo. Você se sentiu ofendido naquele momento, quando a delegada Daniele, então candidata a prefeita de Aracaju, ela falou essa frase? Não sei se ofendido, eu achei que foi uma frase talvez destemperada, não sei. Mas na política são tantas ofensas que eu não posso dizer que isso foi algo que me marcou, nem que me magoou ao ponto, né, de eu relembrar. Tanto é que se você não falasse, talvez eu me lembrasse após a entrevista, mas agora quando o Wilker perguntou, não veio à memória. Então não posso dizer que estou ofendido ou que guardo qualquer mágoa, como eu não guardo mágoa de nenhum dos meus adversários, seja na eleição passada, seja na vida, na correria da vida pública. Eu trato como adversários, às vezes ocasionais, às vezes adversários que permanecem, às vezes adversários que deixam de ser adversários e se tornam aliados. Então é assim que eu levo a minha vida pública, é assim que eu levo a minha vida particular também. Eu não faço inimigos, eu posso ter ocasionalmente adversários. E a gente sabe que adversário hoje pode amanhã, caso exista compactuação de ideias, de propósitos, de ideais, podem vir a ser aliados, por que não? O deputado, você fazia parte do famoso G4, né, Liga da Justiça. Qual o real motivo da saída que você ainda não revelou para a imprensa? Um momento, apenas para lembrar que era composta pelos deputados Geórgio Passos, Dr. Samuel Carvalho, Kit Lima e o próprio Rodrigo Valadares. Os quatro são operadores do direito, por isso que foi denominada a Liga da Justiça, né? Isso. Eu não sei nem se foi por esse motivo. Talvez, né, algumas pessoas tenham entendido que foi por esse motivo, mas era porque nós éramos 4 jovens deputados, 3 de primeiro mandato, né, o deputado Geórgio no segundo mandato, lutando pelo povo. O trabalho que nós prestávamos como G4 era um trabalho extremamente relevante à sociedade sergipana, fiscalizando, lutando, né, debatendo. Nas votações, apesar de sermos 4, a gente conseguia várias vitórias, era um serviço que a população se orgulhava. Em tão pouco tempo nós conseguimos criar esse impacto muito positivo na população. E você veja, Nubem, o G4 funcionou apenas durante 6 meses. 6 meses, um pouco menos de 6 meses, porque a gente começa o mandato em fevereiro e o G4 vai até mais ou menos julho do ano de 2019. E até hoje eu recebo essa pergunta. E veja que foi a segunda pergunta que vocês fizeram.
porque realmente é algo que mexeu com a sociedade sergipana de uma maneira positiva. E assim, Wilker, eu já revelei o motivo. Acabou porque o senador Alessandro Vieiro mandou acabar. O senador Alessandro Vieiro, muito vaidoso, muito ciumento, né, com, naturalmente, ciúmes de 4 jovens parlamentares estarem ofuscando o que ele imaginava ter de brilho, ele taxativamente mandou acabar com o G4. Os 3 deputados foram até meu gabinete mais ou menos em julho de 2019, foi uma semana após o PSL ter vindo para o nosso grupo político, e eles falaram bem o seguinte: olha, o senador Alessandro Vieira pediu que nós não pegássemos novas ações com o G4 e que nós fizéssemos, nós do Cidadania, eles 3, fizéssemos um gabinete compartilhado, que até o momento a gente viu que não teve gabinete compartilhado nenhum. E eu disse no momento, eu estou sendo bem sincero, franco, esse é o meu jeito, esse é o jeito Rodrigo. Eu não sou aquele político que fica ensaboando, vai para um lado, vai para o outro, não. Isso, comigo não. Direta. Estou sendo direto, foi assim que aconteceu. E chegaram, aí eu disse: olha, Jorge, eu entendo de política, eu estou no meu primeiro mandato, mas eu nasci nisso. Entendeu? Quando eu tinha 1 ano, meu pai já era deputado, toda a minha família é política, sei lá, uns 70 anos. É uma oligarquia, uma coisa horrível, né? Isso aí tem que mudar. Então, eu disse: olha, Jorge, uma coisa que eu entendo é política. Então, eu já entendi o recado. É para me isolar. Então, tudo bem. Vocês vão acabar com algo que é bom pro povo. Por ciúme de um líder fraco e inseguro. Foi o que eu disse na época e depois eu botei isso nas minhas redes sociais. Entendeu? Então, vocês estão acabando com algo que é bom pro povo, porque o seu líder está enciumado. Mas isso vai me prejudicar, vai me prejudicar hoje, mas amanhã vai prejudicar muito mais a todos vocês. E olha, eu quero aqui registrar, são 3 deputados competentes, bons parlamentares, bem intencionados, pessoas de bem, corretas, mas infelizmente, eu não sei, alguma venda espiritual, alguma cegueira que tem pelo Alessandro Vieira e a gente vê, a população julga, e a gente vê que realmente o Alessandro foi algo que, né, derreteu. Bom, já que você tocou no nome do senador Alessandro, como você avalia o PL 2630, onde o senador Alessandro foi simplesmente rejeitado pela população porque ele queria controlar as redes sociais? O PL 2630 é a cara do Alessandro Vieira. Arrogante, ditatorial, acha que a vontade dele se sobrepõe à vontade de toda uma coletividade, se acha mais esperto e inteligente que toda a coletividade. Imagine que se o PL 2630 estivesse em vigor, provavelmente essa live aqui não estaria acontecendo, essa entrevista não estaria acontecendo. Porque sabe que eu sou um deputado de direita, conservador, que tem posições claras e firmes, não fico em cima do muro, não digo diferente do que eu penso, não fico tentando fazer a política da boa vizinhança, eu falo de maneira clara o que eu penso, eu defendo a minha base, a minha visão política. Eu defendo o que o meu nicho eleitoral pensa, que é o que eu penso. Então, provavelmente, os checadores de verdade não permitiriam uma entrevista dessa acontecendo. Seria assim. E quem define o que é verdade? Quem diz o que é verdade é a grande mídia, que a gente vê, né, escandalosamente pregando uma coisa e fazendo outra. Como diz, fique em casa, Cláudia Leite, fique em casa, mas depois ela pode ir lá fazer carnaval de rua. Né, a gente vê ministro do STF fechando tudo e depois a gente vê eles cantando em festas e, né, curtindo a vida. A gente vê de maneira muito triste, Farofa da GK, tava lá todos os artistas, todos os blogueiros militantes, tudo sem máscara, aí uma disse que pegou 42, outro disse que pegou 30 mulheres, o outro disse que pegou não sei quantos homens, todo mundo sem máscara, tomando cachaça, né, promiscuidade, lascívia, e lá os funcionários, os garçons lá com sua mascarazinha, entendeu, servindo aqueles convidados badaladíssimos. Então, são essas pessoas que vão dizer o que é verdade. Então, esse PL 2630 foi uma aberração. Essa aberração está na cabeça das pessoas, ninguém esqueceu disso. Eu fui muito forte, muito ativo, né, nessa questão do PL 2630, porque eu defendo a nossa liberdade. A liberdade Sim. da gente poder falar o que pensa. Ah, Rodrigo, qual é o limite da liberdade de expressão? O limite está no Código Penal. Calúnia, injúria e difamação. Você tem os crimes que já estão tipificados no Código Penal. Então, a sua liberdade de expressão vai até ali. Quem se sentir ofendido pode procurar a justiça nos meios cabíveis. A nossa Constituição veda, no artigo 5º, a censura prévia. E o PL 2630 nada mais é do que uma censura prévia. Graças a Deus. Pela nossa mobilização, nossa não é do deputado Rodrigo Valadares, mas das pessoas de bem, dos conservadores, das pessoas que acreditam na liberdade de expressão. A nossa intensa movimentação na rede social
fez esse PL ser barrado. E graças a Deus a gente não tem essa aberração jurídica aqui no nosso ordenamento jurídico, aqui no Brasil. Perfeito. Deputado Rodrigo, quem lhe inspira a permanecer, a lutar pela sociedade da forma que você vem fazendo no parlamento? É um legado deixado pelo vosso pai? Wilker, primeiramente quem me inspira é Deus. Primeiramente, Jesus Cristo é a minha primeira inspiração. Sobretudo, a história de meu pai. Meu pai foi um deputado da mesma maneira, tinha pensamentos diferentes dos meus, né? Em algumas coisas, mas em muitas semelhantes. Na defesa do povo mais carente, de quem mais precisa, do pequeno agricultor, do pequeno empresário, do desempregado, da pessoa que está ali lutando para constituir sua família e cuidar da sua família. Eu me lembro dos discursos de meu pai na Câmara, na TV Câmara, até hoje, ele magrinho. E eu me lembro disso, né? E por onde eu passo, eu vejo que meu pai deixou boas marcas, bons amigos. E isso me impulsiona, me motiva a seguir na política, o que não é fácil. Não é fácil. Eu já pensei em sair da política inúmeras vezes. Já pensei em desistir dessa luta inúmeras vezes. A razão que eu não desisto é porque eu imagino. E Deus me mostra através de sinais que existe uma missão maior para a gente na política. É esse o motivo que eu estou na política. Porque senão, pela perseguição, pelo meio ser extremamente complicado, sujo, de traição, de falsidade, né? É muito complicado o meio da política. Se você não tiver uma missão maior para lhe nortear, lhe guiar, você não aguenta. Se você for bem intencionado, se você for mal intencionado, você aguenta. Porque você está ali para fazer maldade. Agora, sendo bem intencionado, se você não imaginar lá na frente, que aquele seu trabalho lá na frente vai verdadeiramente mudar a vida de uma população, de uma sociedade, vai mudar a realidade de um agente, de um povo, você sai. Se você não se inspirar nas grandes histórias, como Churchill mudou o século XX, né? Como Margaret Thatcher mudou a realidade da Inglaterra, como Ronald Reagan, o presidente mais popular dos Estados Unidos da história, conseguiu mudar a realidade do seu povo. Como vários outros líderes políticos conseguiram, né, através da sua luta, mudar o curso da sociedade. Se você não tiver essa visão, você não fica na política. Deputado, o senhor se sentiu perseguido quando o senhor teve a Polícia Federal em sua casa, no processo movido por o senador delegado Alessandro Vieira? Eu acho que uma perseguição maior do que você ter uma Polícia Federal na sua casa por um crime que nem existia. Era uma operação de combate a fake news em 2019, que na época nem existia crime de fake news. Uma operação no meio de uma pandemia, iniciando uma pandemia, onde tudo estava fechado, mas para perseguir politicamente, isso estava aberto. Quando a polícia chega lá em casa, Nubes, eu até brinco, eu disse, olha gente, nem que eu quisesse ter um esquema para envolver Polícia Federal, eu teria, que nem tamanho para isso eu tenho. O que é que vocês estão fazendo aqui, pelo amor de Deus? Operação de fake news. Você foi acusado de comandar uma rede de distribuição, né, de fake news. O Alessandro Vieira é tão maluco, né, que foi depois que ele fez a PL 2630, e Deus é tão bom, que ele tentou me desonrar na questão da fake news. E onde é que ele foi desonrado publicamente para toda a população brasileira e sergipana? Num PL de combate à fake news. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz com aqueles que se levantam contra os filhos de Deus. É isso que acontece. Na denúncia, o cara é tão maluco, que a denúncia dele dizia que eu comandava um esquema internacional de fake news e desinformação em massa. Eles imaginavam que iam chegar lá em casa, ia ter lá um chinesezinho lá, uma arruma de computador, uma arruma de celular. Não, o delegado chegou lá e foi muito bem tratado. Rodrigo? Eu tava dormindo, rapaz. O cara arrombou minha porta. Fumava, meu Deus, o que está acontecendo? Não sabia nem o que estava acontecendo. Para minha família foi terrível. Para todos nós foi terrível, né? Não é fácil. E o delegado, cadê as armas, cadê o dinheiro? Eu disse, meu irmão, que arma, que dinheiro, vou ter arma aqui. Meu apartamento é 88 metros quadrados, não desse tamanho. E ele começou a fazer a busca e apreensão, e eu vou entrar no quarto dos meninos. Você vai entrar no quarto dos meus filhos, depois que você acabar o meu, e aí eu pego eles e botam aqui. Quando ele viu que não era nada daquilo que estava sendo pregado, que foi vendido para o delegado eu acho que foi bem intencionado, era um delegado novo, né, que ele imaginou que ia encontrar um esquema internacional. Um aparato. Eu tinha um celular, pegou meu celular, o celular da minha filha, e um computador quebrado que meu filho... Eu nem computador tenho. Que absurdo. Um computador quebrado que meu filho brincava de escritório. Entendeu? Brincava de trabalhar com o papai. Você acha que houve abuso? Olha, eu não sei se eu posso dizer que houve abuso,
Mas o que eu digo é que passaram por cima de todas as prerrogativas. Tanto é que quando nós recorremos ao TRF, a investigação foi suspensa de imediato e o desembargador deu uma bronca em todos aqueles que fizeram essa lambança. Porque o crime, no final das contas, que eu estava sendo acusado, era um crime de difamação. Primeiro, é um crime de menor potencial ofensivo, que ele acontece. Você difamou alguém. Você não faz uma busca e apreensão para apurar a difamação. Crime de fake news, na época, não existia. E o terceiro, eu sou deputado. Se tem um crime que eu possa cometer, é injúria, calúnia e difamação. Eu tenho a imunidade material da palavra. Está assegurado na Constituição. Ninguém pode Passaram caçar. por cima da imunidade. E veja, uma coisa se eu tivesse falado que era santo, era, sei lá, ladrão, né? Mas o que me acusavam, nem o que eu tinha falado, era que existia uma notícia que dizia que ele era de centro-esquerda. Eu digo, Alessandro, você não é de centro-esquerda, você é de extrema esquerda para mim. Eu reafirmei 1 milhão de vezes. Isso não é problema eu dizer isso. Onde é que está o fato típico, antijurídico, aí não, e tanto numa é declaração que dessa, nós ganhamos absolutamente tudo no TRF, a investigação foi trancada, eu já recebi o meu celular de minha filha de volta, o celular de minha filha, coitada, tentaram desbloquear o celular de minha menina. Ela não tá nem conseguindo mais usar. Porque eu acho que a polícia tentando desbloquear. Então é isso, mas veja, Deus é tão bom comigo que veja como está esse. Veja como estou. Eu você estou comemorou hoje. A vitória ali, a gente percebeu o quanto você estava feliz por ter demonstrado para a sociedade, né, que você não tinha cometido nenhum ilícito. Claro, nenhum crime, né? E assim, mas foi tão bom, Nubem, porque assim, eu quis. A gente quis mostrar o que a justiça decidiu. Mas a sociedade, em momento algum, aceitou isso. Em momento algum a sociedade aceitou essa perseguição desproporcional, essa perseguição, né, absurda. Então, eu não fiquei devedor da sociedade, pelo contrário, a sociedade se compadeceu. Isso só fez, você recebeu apoio. Isso só fez aumentar meu nome. E a grande isso só fez mídia, aumentar minha vontade de fazer oposição em senador, e hoje está aí. A grande mídia deu publicidade à sua vitória, né? Não na sobre mesma, esse assunto, não, ou na, não? Na não, mesma proporção não não na chegou? mesma proporção, mas é esperado. E também, quando houve a operação, também, como viram o absurdo que era, também não houve, né, nenhum trabalho de difamação contra mim, porque é uma coisa tão absurda que aconteceu. Né? Eu vou dizer, consequências políticas disso foram apenas positivas. As consequências políticas que eu sofri foram apenas positivas porque a sociedade começou a me enxergar como arqui-inimigo do Alessandro Vieira. Como ele estava em decadência franca e ele está muito mal hoje perante o público... Rejeição alta dele. A rejeição dele é praticamente unânime, só fez meu nome ir lá para cima. Então, Deus sabe o que faz. Você acha que ele poderia reverter a popularidade dele até a questão parlamentar se ele voltasse com lava-toga? Abaixa a popularidade dele. Né? Abaixa a popularidade, isso, Nubem, obrigado. Olha, eu não sei, porque o lava-toga não saiu do papel, né, de fato. Pois é, e hoje ele está tão próximo, né, às decisões do Supremo, né, ele está tão, né, alinhado, sei lá, Brasília, né, tem seus encantos, né. Então, talvez ali o tapete azul, uma conversa de corredor, uma conversa de bastidor, ele pode ter mudado a visão que ele tinha de fazer esse trabalho, né, de tentar passar a limpo o judiciário brasileiro e hoje tá aí. Então eu não sei se seria o lava-toga, eu acho que as posturas dele são posturas que desagradam a sociedade. Eu não sei nem por onde ele poderia começar para tentar rever essa popularidade, eu não faço ideia. Porque era um anseio, né, Nubem, da sociedade, aquele lava-toga realmente, né, para que acontecesse o justo dentro do STF, né? Naquele momento, mas quando os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a agir, contrariando inclusive a nossa Carta Magna, a Constituição, sim, né? Deixar bem claro isso. Alessandro, inclusive, apoiou, ele defendia, né? Então, você ir contra a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, e ao mesmo tempo ele entrou, na verdade, numa contradição. O que ele pregava antes, na verdade, quando a sociedade esperava esse lava-toga, ele recuou. E a pauta dele mudou. Como mudou a pauta dele? Ele se elegeu com a pauta bolsonarista. 100%. E nós mostramos isso. Nós mostramos vídeos dele falando que era a favor do cidadão de bem. Olha as palavras que ele utilizava. Ele burro ele não. Ele é inteligentíssimo. O cidadão de bem deve ter sua arma para proteger a sua família
e o seu patrimônio. Cidadão de bem, arma, família e patrimônio. Tudo. Eu já denunciei isso 1000 vezes. Né? Tudo isso é o Renova BR, que ela consegue, né, fazer, né, através das palavras mais, né, que estão sendo vinculadas nas redes sociais, através do Big Data. Ela consegue pegar as palavras Big Chaves e ele encaixou. Qual o discurso conservador? Tá. Família, arma, patrimônio, proteção. E ele falava isso na campanha. Quando passou, ele mal tomou posse. Ele hoje é um dos maiores desarmamentistas que existe no Congresso. Está aí Marcos Polon, né, um craque, né, em defesa da liberdade. É o que a gente sempre diz, não é sobre armas, é sobre liberdade, sobre autodefesa, é sobre legítima defesa, é poder proteger a sua família e o seu patrimônio. É aquele negócio, está pegando fogo na sua casa. Você tem um extintor de incêndio, você pode apagar. Ou você vai preferir ligar para o bombeiro? Se você pode apagar, você pode até ligar para o bombeiro. Mas se você pode apagar, você pode resolver aquele negócio na hora, é melhor resolver na hora do que deixar o negócio piorar. É verdade. E o Marcos Polon mesmo disse que a Alessandra é o maior desarmamentista que existe. Não sou eu que estou falando, que existe no Congresso Nacional. O deputado estadual Rodrigo Valadares está preparado já para ir a Brasília e assumir uma cadeira na Câmara Federal? Mas quem nos prepara é Deus. Eu entrei em 2016 na vida pública. Meu pai foi político a vida toda. Eu imaginava entrar na política pelas mãos de meu pai. Como todos os Valadares, praticamente, à exceção de Pedro Valadares, o meu bisavô, que foi quem começou, entraram. E meu pai falece em 2014 e em 2016 eu entro para o PTB. Eu entro como presidente estadual do PTB. Rodrigo, você estava preparado em 2016 para ser presidente estadual de um partido grande? Não posso dizer que eu estava preparado. Eu era um garoto, morava em Pernambuco. Mas Deus me preparou. Fomos para a primeira eleição, elegemos 2 vereadores na capital, 10 no interior, 2 vice-prefeitos. Fui para deputado estadual. Rodrigo, você estava preparado para enfrentar esses caciques, esses coronéis aí, para conseguir uma cadeira lá de deputado estadual? Meu irmão, como é que eu vou dizer? Um garoto, tinha 29 anos quando eu ganhei a minha eleição e venci as eleições. Deus me preparou, Deus me capacitou. Rodrigo estava preparado para ir para a disputa da prefeitura de Aracaju. Meu irmão, eu tinha 0%, zero. Com Zé de Zenaide. Vitorioso, chegar em terceiro lugar. Há 2 meses da eleição eu tinha 0. Ninguém queria me apoiar. Eu sentava com esses políticos aqui de Sergipe. Rodrigo, meu irmão, não tem nada, que você é o último da pesquisa. Você derrotou o PT, Rodrigo, aqui em Aracaju. E aí, graças a Deus, nós conseguimos 30 mil votos aqui em Sergipe. Ganhamos do PT, que tem senador da República, vice-governadora, secretarias, deputado federal, deputados estaduais. Lula pedindo voto. Lula saiu na pesquisa aí, né, lá na frente. Essas pesquisas aí vamos observar. E nós conseguimos vencer. Então, eu sigo, eu posso até ser repetitivo. Poxa, Rodrigo, você fica só falando de Deus, mas para mim ele é que conduz a minha vida. Se eu não ver que foi Deus que me colocou na política, eu ganhei uma eleição por 2 votos de diferença, a primeira eleição que eu disputei, se eu não entender que isso é um projeto de Deus, que Deus tem para minha vida e para o estado de Sergipe, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então Deus me mostrou que o caminho agora é ir para deputado federal. E é aí que eu vou. Se Deus mostrar que amanhã não é, que é sair da política, é para outra coisa, eu sigo o que Deus determina na minha vida. Ponto. Isso aí não é conversa. Veja que a gente não está nem numa igreja. A gente não está nem no bate-papo gospel. A gente está no bate-papo político, mas eu faço questão de trazer a minha vivência, a minha experiência, trazer o que eu vivo em Deus para a política. Dizem que a política é do diabo, que a política é do cão. Nada disso. Querem que você ache isso, para que os homens de bem, cristãos, saiam da política. E aí a gente veja o que aconteceu no Brasil. A gente veja o que aconteceu no mundo. Então o que querem colocar na cabeça do cristão é isso. Não entra. Se envolver com a política vai se sujar. Mas não. Jesus dizia que por onde você caminhar, se você carregar o Espírito dele, você será luz aonde você chegar. E é isso que nós devemos fazer na política. É isso que as pessoas de bem devem fazer na política. Não é chegar para se melar na política, é chegar para ser luz e tentar iluminar aquele ambiente que muitos têm como ambiente do mal. Então é isso que eu imagino na minha vida pública. Na esfera federal, Rodrigo, você assumiu assessoria no Ministério de Minas e Energia, né, durante o governo de Michel Temer. Nessa passagem, você adquiriu experiência para que hoje você tomasse a decisão para sair a candidata federal, para ajudar melhor o país? Qual é a sua visão? Na verdade, foi uma coisa foi levando a outra. Eu trabalhei primeiro em Suape, lá no governo de Pernambuco. No Porto de Suape, e eu fazia parte de atração de investimentos
lá para a SUAP. Como eu tenho experiência em línguas, eu falo algumas línguas, já fui professor de inglês, né? Eu comecei, minha primeira profissão foi como professor de inglês, eu tinha uns 17 ou 18 anos, numa rede nacional de ensino, a maior rede nacional aqui do Brasil, que é a Wizard. Eu fui professor de inglês para universidades na Wizard, e aí uma coisa foi levando a outra. Eu fui trabalhar em Pernambuco, eu fazia esse trabalho com empresas estrangeiras de atração de investimentos e vender o Estado. E aí Fernando Bezerra Coelho, na época, era o ministro de Minas e Energia e é pernambucano, né? E sabendo dessa minha desenvoltura, me chamou para trabalhar lá. E eu trabalhei no setor internacional do Ministério. Então a gente fazia interlocução com embaixadas, com empresas estrangeiras. Então eu trabalhei uma época também, um período, na assessoria parlamentar. Então a gente fazia também interlocução com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Então uma coisa foi levando para outra, né? A minha vida foi me capacitando a eu poder, né, ir caminhando e alçando esses espaços que eu imagino. Eu acho que isso também, claro, Wilker, vai naturalmente contribuir, né, caso seja da vontade de Deus, do povo sergipano, a gente chegar na Câmara Federal. Deputado, seus opositores dizem: Rodrigo, na campanha de 2018, se aliou com Rogério, se aliou com o PT, ele não é de direita. O que ficou esclarecido depois que você respondeu a essas pessoas? Você, na verdade, tinha algum compromisso em votar com o Rogério e Rogério votar com você? Olha, isso eu expliquei já bastante, inclusive na própria campanha 2020, coloquei na televisão, não nego esse meu passado. Em 2018, eu estava no momento, Nubem, que eu estava... Campanha difícil, não foi, deputado? Difícil, ganhei por 2 votos, imagina, né? Se fosse fácil. Né? Eu estava sozinho, minha família aqui estava no auge da política, apoiava outro candidato abertamente, né? Então eu estava completamente sozinho, não tinha mais meu pai. E algumas pessoas me estenderam a mão. O Rogério foi uma dessas que me estenderam a mão. Sim. E eu votei com o Rogério, e o Rogério me ajudou com algumas bases. Então, as fotos que tem foram de base que era junto, aqui em Aracaju, e acho que teve um ano interior, que era junto nesse contexto. Mas Rodrigo fez campanha para Haddad, fez campanha para Lula. Eu não fiz campanha para Lula. Eu fiz a minha campanha. Eu fiz eventos com pastores junto com Bolsonaro. Eu fiz eventos com Fábio Henrique lá em Socorro, que ele apoiava Ciro. Eu estava ali focado na minha campanha. Eu falei isso. Talvez tenha sido um erro, sim. Mas eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho. Até o jeito que eu ganhei a minha eleição foi como eu abri a minha emenda à missão que eu tenho aqui. Foi quando eu me converti no dia da minha eleição. Entendeu? Eu tinha sido batizado uma semana antes, mas eu não era convertido. Eu me converti no dia da minha eleição. Eu estava separado, voltei meu casamento. Eu entendi que aquele caminho que eu estava seguindo era um caminho que ia me destruir na política. Sim. Largar de família, né? Longe de Deus. Deus para mim era aquele Deus morto lá na cruz, que não nem chegava perto, que a gente vai no batizado, né? Que a gente vai na procissão e tal. Aquele Deus que quando alguém está morrendo, a gente vai atrás. Não, o Deus que eu sirvo, o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que está aqui comigo, que está aqui com a gente, que está a todo momento conversando comigo. Eu estou conversando com ele a todo momento. Eu não tinha esse pensamento antes, eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha passado a experiência que eu passei de quase perder uma eleição que eu perdia por 7 votos e consigo virar na última urna, tenho 9 votos e ganho por 2 votos. Tenho 15.221 votos, 21 3 vezes 7. Isso foi no dia 7 de outubro, faltava meia hora para o dia acabar. E minha esposa dizia, na época a gente separado: Rodrigo, quando Deus fizer alguma coisa na sua vida, ele vai deixar assinatura para você não ter dúvida que foi ele que fez. E aí a minha bispa hoje, né, ela me contando que ela, naquele momento, quando eu estava perdido a eleição, ela chegou pro filho que estava chorando, que me apoiou. Rodrigo perdeu, perdeu minha eleição. Ela disse: não tem mais nada que posso fazer. Ele disse: em política tudo é possível. E ela foi orar. E quando ela foi orar, ela me relatou isso. Nesse mesmo momento, ela orou: Deus, Rodrigo não tem mais pai. Mostra a ele que você é o verdadeiro pai dele. Faz ele ter com você, eu me arrepio tudo. Faz ele ter com você uma experiência que ele tenha certeza que ele tem um pai. E foi nesse momento que eu tive essa experiência que minha vida... Deus é assim. Deus faz um dia, pode demorar 1000 anos. Agora 1000 anos ele pode fazer em um dia. E a mudança é rápida. A minha mudança foi rápida. E daquele momento, se você observar todo o meu mandato, não tem uma pauta que eu defenda da esquerda, uma pauta que eu defenda do PT, uma pauta que eu defenda contra a família, contra a religião, contra a pátria, contra a liberdade. Zero. Na campanha 2018, fiz campanha com vários presidenciáveis. Não tive um presidenciável. Agora, a minha carreira política, a minha trajetória política está muito bem definida. Graças a Deus, e as pessoas entendem isso. Agora, claro que você vai ter uma turma talibã que vai, né, a todo momento, tá falando isso. E aí é a crítica da democracia. Rodrigo, a direita sergipana vem forte
para as eleições agora de 2022? Vocês estão fazendo um trabalho de unificação, alguns nomes, como o Lúcio Flávio, Coronel Rocha, inclusive conversas com o PL, com o PP. Isso vai dar bons frutos, Rodrigo? Olha, espero. Né? Esse é um trabalho que nós estamos construindo já há algum tempo, já há alguns meses, de buscar a aproximação da direita. A gente viu que a direita saiu fragilizada das eleições de 2020 porque foi muito dispersa. Olha, fragmentou, para você ter uma ideia, nós tivemos, olha, eu sou de direita, eu tive quase 30 mil votos, Lúcio Flávio teve, sei lá, eu não me lembro, acho que foi uns 15 mil votos, algo assim. Né? A Gerlise teve 10 mil votos, ou foi 11 mil votos. Enfim, se você soma todos os da direita, chegaria ao segundo turno. Sim. Né? Se você soma todos os candidatos de direita, a direita chegaria ao segundo turno. Essa é a força da direita. Só que a direita saiu fragmentada. E nós entendemos, todos nós perdemos com isso. E nós entendemos, claro, a direita ajuizada. Vai ter pessoas que vão pensar outras coisas. Sim. Mas a grande parte da direita está entendendo isso. Que a gente precisa ter uma união. Que a gente precisa que a direita se junte e mostre que verdadeiramente a direita é quem defende o povo pobre, quem defende o trabalhador, quem defende o empreendedor, quem defende o pequeno. A esquerda não, são as elites que defendem a esquerda. Isso é histórico. Isso aí é nítido. Se você observar, quem defende os governos de esquerda, tanto socialistas, comunistas, quanto sociais liberais, sociais democratas, são as elites, porque a elite quer o quê? A elite quer o oligopólio. A elite quer um governo que possa fazer a lei para ele. Então as elites querem isso. Então, a sociedade vem começando a entender isso. Através das redes sociais, a gente conseguiu em 5 anos o que a esquerda demorou 50 para fazer. A gente conseguiu chegar nos corações e mentes das pessoas, porque a gente tem uma coisa que eles não têm. A gente tem a verdade. E a verdade é imparável. A força da verdade, nada consegue detê-la. Você pode enganar poucas pessoas por muito tempo. Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Mas a verdade, em qualquer um dos casos, ela vai aparecer. E é por isso que a direita cresceu tanto. É por isso que a direita se fortaleceu tanto. Claro, mas a gente construiu um movimento muito rápido. Então faltou tempo de maturação. E eu acho hoje que está havendo essa maturidade da direita para a gente entender isso. Para a gente entender que com a união de todos da direita em Sergipe e no Brasil é que a gente vai conseguir chegar à frente. Rodrigo, você tem se reunido bastante com o pessoal da direita e recentemente com o Lúcio Flávio, o Coronel Rocha. Na opinião de vocês, qual seria a melhor chapa para a direita compor aqui no estado? Reforçando o que Nubem falou. Pato, o Valmir de Francisquinho de Itabaiana, e Laécio seriam uns bons nomes? Eu acredito que sim. Os dois são ótimos nomes. E aí eu não estou falando nem em relação a serem políticos conservadores. E eu vou chegar já nisso. Primeiro, são dois políticos honestos, honrados, que têm densidade eleitoral, que têm trabalho, serviço prestado. E estão estrategicamente posicionados em partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, seja Laécio no PP e seja Valmir no PL. Em relação a Laécio, a posição dele é muito clara. Ele apoia o presidente Bolsonaro, Laécio é conservador, é evangélico, defende as pautas de liberdade na economia, é um cara que ele tem 100% o perfil. Existe uma problemática, porque Laécio está vinculado ao grupo do governo, que é um grupo de centro-esquerda. Então não sei se Laécio, né, poderia chegar um momento de romper com esse grupo ou dele conseguir alcançar a ser escolhido pelo grupo a ser candidato a governador ou a senador. Em relação a Valmir, eu não sei a posição ideológica dele. Agora, ele está no partido do presidente, ele está no PL. Isso. É um excelente gestor, um cara que vai sair, né, que em todas as enquetes, se você pega qualquer enquete da rede social, ele está lá na frente. Então, eu acho que seria um bom nome. Eu acho que uma chapa que houvesse Valmir para o governo e Laécio para o Senado era uma chapa extremamente competitiva. Uma chapa que houvesse Valmir para o governo, Emília para o Senado, que também é conservadora, seria uma chapa também extremamente competitiva. Agora, eu posso falar por Rodrigo Valadares. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Essa é a minha pré-candidatura. Agora, se Valmir vai ser candidato a governo, se Laécio vai ser candidato a Senado, se Emília vai ser candidato a Senado, depende muito mais deles. É impensar, é uma maluquice você achar que um candidato a proporcional vai construir uma chapa de federal. O caminho é inverso. O federal constrói a chapa e chama os proporcionais para conversar, para obter apoio. Então, aguardar. Até o momento não houve essa conversa. Eu, pelo menos por mim, não fui chamado por nenhum deles nesse sentido.
mas estamos à disposição, eu acho que são excelentes nomes. E a nacional do PTB vê na candidatura de Rodrigo Valadares uma prioridade? Você tem conversado com a presidente, o próprio Roberto Jefferson, que é presidente de honra? Claro, naturalmente, né? Até pela posição, né, estratégica que nós ocupamos, né? Hoje eu sou o secretário de Finanças nacional do partido, tenho a confiança tanto do Roberto Jefferson quanto da presidente Graciela Nienove, que são pessoas, né, extremamente honradas, do bem, que estão construindo um grande partido. O PTB é o único partido conservador que está no estatuto. E as pessoas têm que saber a seriedade disso, né? Diferente de outros partidos que se dizem conservadores, o PTB está lá escrito. E isso é tão importante porque um parlamentar que eleito pelo PTB, ele não pode votar a favor da maconha, ele não pode votar a favor do aborto, ele não pode votar em pautas esquerdistas. Se ele vota nisso, ele vai para o Conselho de Ética e perde o mandato. Veja a importância e a seriedade de você ter um estatuto que é adequado aos ideais daquele partido. Deus, pátria, família, liberdade, proibição da maconha, plantio, colheita, tudo isso. Então, você sabe que um parlamentar, um governador, um senador eleito pelo PTB, ele nunca vai poder ir contra aquilo que aquele eleitor dele acredita e confiou o voto de confiança. Isso é importante. O PTB é o único partido conservador e de direita no Brasil. Então, é claro que é o interesse da Nacional, a prioridade, que nós estejamos ocupando esta cadeira justamente para fazer esse tipo de enfrentamento lá no Congresso Nacional. Roberto Jefferson, ele está sendo alvo da extrema esquerda no STF para poder manter ele, na sua opinião? Olha, é uma situação, Wilker, muito complicada, né? A gente vê aonde o Brasil chegou. As pessoas são presas por opinião, mas não é somente a opinião, é quem emite a opinião. Porque nós já vimos PSTU, PCB, outros partidos da extrema esquerda defenderem fechamento de Supremo, fuzilamento de ministro, defenderem tudo isso. Isso tá aí na rede social, só é você pesquisar. E essas pessoas absolutamente não sofreram nenhum tipo de sanção por essas palavras. Você pode chegar e dizer que nem tem aquele ex-candidato do PCB, que para um bom conservador ele teria um bom rifle, uma boa bala e um bom paredão. Isso ele pode falar e não sofreu absolutamente nada. Agora, você defender a liberdade, você falar o que você imagina, o que você acredita, se você for conservador, você está sofrendo essas consequências. Eu acho que é um momento terrível para o Brasil. Espero que isso passe. Espero que verdadeiramente as pessoas tenham consciência, né, e os ministros tenham consciência que isso é um ponto que está se ultrapassando. Né? Eu tenho essa esperança que as coisas sejam normalizadas. Eu vi que o Zé Trovão já teve a domiciliar decretada. Isso. Né? O Daniel Silveira, estive com ele na última semana, também já está em prisão domiciliar. Né? Eu espero agora, né, Roberto já, né, parou com as cartas, tudo, então espero que agora, né, em breve, fé em Deus, a gente consiga também, né, trazer o Roberto para casa. Rodrigo, na América Latina, o mapa começou a avermelhar. E existe, por parte do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores, o medo de que o PT possa tomar o poder? Ou você não acredita nessas pesquisas feitas, por exemplo, com institutos como o Datafolha, já que o Datarua mostra outro resultado, o povo aclamando o presidente Bolsonaro? É isso que a gente não entende, né, Nubem? Porque Datafolha é vinculado à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é oposição flagrante ao governo. Aí você me pergunta, é oposição por quê? Por causa das ideias, por causa das condutas, da política econômica? Não, grana. Esses jornais, a grande mídia vivia de recursos de impostos federais. Né? Era dinheiro, era grana que o governo federal dava para essas empresas para que elas falassem bem do governo. Era somente isso. O lucro da Rede Globo, de 5 anos para cá, ela saiu de 3 bilhões para 100 milhões. Então veja o declínio. A Globo acabou de vender a sua sede em São Paulo, né, porque está realmente numa situação financeira terrível. Demitiu inúmeros atores, né? Perdeu programas, mudou a grade. Tudo, né? Está em franco declínio. E nós achávamos que a opulência, né, a vida opulenta, o extremo luxo que esses artistas viviam, era fruto do trabalho deles. Lê de engano, era fruto dos dinheiros dos impostos. Faustão Mora
nos Estados Unidos ou na Europa, vinha de jatinho, olha, né, não pegava um voo de carreira, gravava o seu programa e voltava de jatinho. O Galvão Bueno morava em Mônaco, pegava o jatinho, narrava o jogo, voltava de jatinho, paga o dinheiro da Globo, paga os nossos impostos. E agora acabou tudo isso. Bolsonaro entra, acaba tudo isso. E a grande maioria desses institutos de pesquisa são vinculados a quem? A essa grande mídia. Por isso que não dá para entender. Se Lula está tão bem como essa grande mídia diz, porque quando ele vem aqui em Sergipe, que é um local que diz que é todo petista, ele não junta 500 pessoas. Porque quando a esquerda convoca uma manifestação aqui em Sergipe, não junta 300 pessoas. E porque quando o Bolsonaro vai dar lá em Pernambuco, lá em, acho que foi Toritama, deu um passeio de moto, foi a maior aglomeração pública do interior de Pernambuco da história. Nem Miguel Arraes, antes do exílio, nem Miguel Arraes, na volta do exílio, conseguiu. Isso era, ele estava, segundo as pesquisas, na menor popularidade. A gente convoca as carreatas aqui em Sergipe, eu, o Lúcio, várias pessoas da direita, 800 carros, 900 carros, eu nunca vi isso na minha vida. E olha que eu nasci na política, eu já vi carreata de vereador até carreata de presidente da República. Então, isso não dá para explicar. O cara vem aqui no aeroporto, as pessoas largam tudo que vão fazer e superlota o aeroporto. Então, isso que a gente não entende. Se o presidente Bolsonaro está tão mal, porque ele é o único político que coloca a gente na rua. Quantas milhões de pessoas, inclusive eu, foram para a rua dia 7 de setembro para lutar pela liberdade? Isso nunca, nem na direta já, existiu uma movimentação popular tão grande quanto no 7 de setembro. Então, eu acho que é aguardar, Nubem. Eu acho que estão as pesquisas aí, eu respeito, eu tenho a minha opinião, eu não acredito, porque é difícil você acreditar em algo que você não vê. Aí, é toda hora isso. Programa televisão, enquete, ao vivo, para ligar ou para votar na internet, Bolsonaro ou Lula, aí Bolsonaro 80%, 70%, como é que pode? Blog do Noblar faz lá, blog do Noblar, cara de esquerda. Sim. Faz a enquete lá na página dele. Não sei quantos, Bolsonaro 80%, 70%. Eu não entendo isso. Aí, é robô. É engraçado, eu fiz uma enquete uma vez na minha página e entraram vários robôs realmente, para votar no PT. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá lá nas minhas redes sociais. Né? Eu identifiquei, eu entendo, uma coisa que eu entendo de rede social. Eu identifiquei, eu peguei lá os perfis, joguei no IP, tudo de fora. Romênia, Bulgária, entendeu? Tudo robô. Né? Então, para votar na esquerda, para votar no PT. Então, é difícil entender isso, porque você tem o que você vê de uma maneira, mas chega um número frio e diz que não é. Bom, vamos aguardar, né? Perfeito. Deputado, eu queria que você falasse sobre o seu trabalho na ALERJ em si, seu relacionamento com o presidente, e em um momento houve aquele embate com o deputado Francisco Gualberto, ficou algum rancor, depois daquele problema, vocês voltaram a se falar, e como é o trato do presidente Luciano Bispo com os deputados de oposição? Olha, primeiro em relação ao Francisco Gualberto, nós tivemos ali em 2019 embates muito violentos, onde nós saímos do campo da política e partimos para uma ofensa mais pessoal. Nós dois erramos o tom, perdemos o tom e conversamos sobre isso. Né? Tanto eu pedi desculpa ao deputado Gualberto, ele me pediu desculpa e continuamos com os nossos embates no campo político, sim, no campo ideológico. Como deve ser. Agora, ali o respeito né, tremendo, em que pese o deputado Gualberto ser um cara de esquerda e defende a linha dele, acabou, a linha dele é aquela, sindicalista, ele é aquela esquerda dos anos 80, entendeu? Tipo, ele não, esse negócio de que tá hoje, banheiro masculino com feminino, não sei o que, isso aí ele não vai nessa onda não, nesse escárnio da esquerda não. Do PSTU. Não, ele é daquela esquerda sindicalista, as viúvas da União Soviética, entendeu? Sim. Ele não vai nessa loucura da esquerda de hoje, da feminista, que é o pior de tudo, né? Essa pauta cultural, esse gremichismo que depois a gente pode falar sobre isso. Mas é um cara extremamente honrado, é um cara do bem, é um cara correto, tem as suas posições, e eu respeito, né? Agora é um cara educado, um gentleman, era amigo de meu pai, sempre ele me leva foto, toda hora ele me leva foto lá dele com meu pai e tal, então o respeito é o que é importante fazer. Agora, no campo ideológico, a gente diverge. E com o presidente da Assembleia? O relacionamento é excelente. Ele não faz diferença entre deputados de oposição e deputados de situação. Foi isso que fez. Eu não votei nele na primeira eleição.
E me arrependi, porque apesar de eu não ter votado, ele sempre me tratou muito bem lá, entendeu? Sempre quando a gente precisava de alguma audiência pública, alguma coisa, ele sempre concedia, e foi isso que fez eu votar nele na segunda. Agora, existe um posicionamento da presidência da casa da CCJ que ela praticamente não pauta projetos de deputados. Então, se você observar, não existe discussão na Assembleia Legislativa acerca de absolutamente nada. Não se discute. Eu tenho mais de 100 projetos de lei lá, que a gente podia discutir proibição, né, de escola sem partido, o professor está lá e doutrinando seus filhos de 6 anos para serem, né, militantes de esquerda. Eu tenho um projeto que proíbe banheiros unissex para estar lá sua filha de 6 anos e uma mãe de 15 do lado dela. Entendeu? Quem é que é isso aqui? Então, eu tenho diversos projetos de lei, projeto que proíbe a cobrança de taxa de esgoto da DESO, onde não tem rede de esgoto, que está um absurdo, Nossa Senhora das Dores, São Francisco, tá, agora vai começar a impropriar, não tem rede de esgoto e vai cobrar taxa de esgoto. Imagine. Isso é um absurdo, fere frontalmente o próprio Código de Defesa do Consumidor. É uma loucura sem tamanho. Nós temos um projeto que proíbe isso, eu tenho vários projetos. Nós temos um projeto que foi apresentado em 2009, que é semelhante ao que tinha em Pernambuco, é um projeto de estímulo à atividade econômica, é o PRODESE, né, de geração de emprego, diminuição de impostos, investimento em micro e pequenas empresas, que geram 90% dos empregos gerados, são em micro e pequenas empresas, não é na grande empresa. A grande empresa já tem, né, o PSDI, que é um programa totalmente falido. Nós temos a reformulação do PSDI, enfim, eu podia passar o dia inteiro aqui falando de todos os nossos projetos. E esses projetos simplesmente não são pautados. Sim. Não são pautados, nem tramitam. Entendeu? Essa é uma posição que nos deixa triste, porque a gente fica de muito de mãos atadas, porque deveria ter, o projeto passou 6 meses, tem que ir para plenário. Não tem isso. É a orientação do governador ou o próprio Luciano? Eu não sei. Eu só sei que projetos de deputado dificilmente são passados. O que é que vai lá? Concede título a fulano de tal, reconhece o festejo do mastro de não sei aonde, festejo tradicional, é isso. Só moções. É só moção, aplauso, é só... E o que é para votar? Projeto do governo, projeto do Tribunal de Justiça, ou um projeto que seja totalmente, né... Que não tenha grande impacto. Entendeu? Isso é muito triste, porque assim, eu divulgo muito isso, né? E a sociedade deveria, né, também nos ajudar nessa luta, né? Porque os projetos precisam ser pautados, simplesmente não são. Certo. Simplesmente não são. E IPVA, como é que está sendo discutido lá na casa essa questão do aumento aí do IPVA? Olha, vai congelar, não vai? Até qual agora, o posicionamento? Pois é, isso é um absurdo, né? Porque, só para explicar aqui para o nosso... de vocês, né? Pro público de vocês, o que acontece? O IPVA, né, e aí algumas pessoas realmente falaram equivocadamente, não existe nenhum projeto para aumentar o IPVA. Mas esse IPVA, a base de cálculo dele é a tabela FIPE. E a gente sabe que houve um aumento na tabela FIPE nos últimos 2 anos e principalmente no último ano. Mas essa tabela FIPE não se deu pelo incremento da atividade econômica, ou seja, os preços não aumentaram porque a atividade econômica está mais acelerada. Não, ele se deu por um processo inflacionário virtual. O que aconteceu? Durante a pandemia, as fábricas fecharam, faltaram componentes eletrônicos e os carros atrasaram. Se você... né, vai pedir um carro hoje, ele vai chegar daqui a uns 4, 5, 6 meses. Sim. Todo mundo está vendo isso. Então, aí a economia básica, oferta e demanda. A oferta está baixa, a demanda continua alta, os preços aumentam. Isso é economia básica. Infelizmente, tem muita gente esquerda que quer discutir, né, com processos econômicos que não tem o que discutir. Isso é economia. E aí, então, os preços dos carros aumentaram pela falta de veículos no mercado. Não foi pelo aumento da atividade econômica. Entendi. E aí, reajustaram toda a tabela FIPE. Então, o seu mesmo carro, se você tem um Gol lá, 2014, que ele vale 25 mil, na tabela FIPE ele está indo lá para 30 mil reais. É o mesmo carro seu. Ele não aumentou nada, ele não está ali sendo mais útil. Pelo contrário, ele está perdendo tempo de vida. Isso, e aí, o IPVA, em vez de ser cobrado naquele valor anterior, antes desse reajuste da tabela FIPE, porque a tabela FIPE jogou tudo para cima. Se você tem um carro há 2 anos que você comprou, hoje você vende ele mais caro do que você comprou. Isso não é aumento da atividade econômica, isso é processo inflacionário, pela falta de carro no mercado. Então o que é que a gente está lutando? Para que este ano, agora, que vai ser agora o IPVA, em janeiro, não seja calculado pela tabela FIPE nova, e sim ele seja congelado pela tabela FIPE anterior e no máximo reajustado pela inflação, que aí vai dar uns 8%. Né? Mas 8% é melhor do que quase 30%, que foi o que aumentou. Então é isso que nós estamos defendendo. Já fiz uma indicação ao governo do estado, já fiz enviei à Secretaria de Fazenda e ao Detran.
mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta. Perfeito. Vamos agora para o Pinga Fogo. Alessandro Vinheira. Maior face eleitoral de Sergipe. Rogério Carvalho. Um senador que envergonha ao que eu acredito de política, mas pro eleitorado dele, ele faz o trabalho dele. Roberto Jefferson. Um lutador da liberdade do nosso país. Francisco Gualberto. Um ser humano de bem, honrado. Antônio Carlos Valadares. Um político que tem história. Jair Messias Bolsonaro. O homem que está libertando o Brasil. Está quebrando o sistema podre que existia no Brasil. Deixa eu quebrar o protocolo e Rodrigo Valadares por Rodrigo. Um sonhador, um lutador, um servo de Deus, alguém que quer verdadeiramente ver uma sociedade ser transformada, ver um Estado ser transformado e que não aceita a mediocridade que Sergipe vive. Que sonha em ver Sergipe, um Estado que, apesar de pequeno, um Estado que tem potenciais gigantescos. Eu sonho em ver uma Sergipe rica, próspera, de um povo feliz, trabalhador, que tenha seu emprego, que tenha sua dignidade, que não precisa estar correndo atrás de político, nem atrás de prefeito para poder ter um emprego, mas que tenha, né, a sua dignidade, o seu trabalho para poder sustentar a sua família, que vive em paz. É isso que a gente sonha para Sergipe. Rodrigo, muito obrigado novamente pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui hoje na Berlinda, junto comigo e o amigo Nubem Bonfim. A você, nosso ouvinte, internauta, né, fica o nosso muito obrigado e não se esqueça, se inscreva, ative o sininho, comenta para a gente poder levar mais conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado.